Os arquivos por mais de 50 anos. 11. Milhares de rolos de filmes esquecidos. 10. Agora reunidos pela primeira vez. 9. Revelando um desafio que parecia impossível. Sequência de ignição iniciada. Pensei, não pode ser. Isso é brincadeira? Todos os dias havia alguma coisa que eu nunca tinha visto antes. Uma década inacreditável de tentativas. Olá, Houston. Aqui é Apollo 11. E erros. Estamos com problemas sérios. No fim das contas, nós todos sabíamos dos riscos. Separação do saiote. Uma equipe de mais de 400 mil homens e mulheres. Cada uma daquelas pessoas tinha um só objetivo. Eternizada pelas câmeras. Eu estava no lugar certo, na hora certa. 3. Em imagens inéditas. 2. E entrevistas exclusivas. 1. A história da aventura mais audaciosa da humanidade. Decolou. O foguete decolou. A Apollo 11 decolou. Não tem volta. Você vai para a Lua. Apollo 11. A história não contada. Estamos fazendo a contagem regressiva para o lançamento da Apollo 11. Daqui a 3 horas e 32 minutos, a humanidade começa a maior aventura de sua história. Uma viagem à Lua com a expectativa de pousar lá. A Apollo 11 estava pronta para o lançamento. Um exército de quase 500 mil de cientistas e engenheiros levou quase uma década para chegar a esse ponto. Um tesouro escondido de filmes esquecidos irá revelar detalhes surpreendentes dessa missão histórica. Três horas antes do lançamento, as câmeras da NASA filmaram a tripulação da Apollo 11 se preparando. O meu nome é Mike Collins. Na Apollo 11 eu fui o piloto do módulo de comando. Ir e voltar da Lua era trabalho para 3 homens, cada um com uma especialidade. O comandante da missão era Neil Armstrong, responsável por levar sua equipe até a Lua e trazê-la de volta. Buzz Aldrin, o piloto do módulo lunar, ia tentar descer na Lua com Armstrong, enquanto Mike Collins permaneceria em órbita lunar. Era uma questão de camaradagem e todos estavam colaborando para dar conta do trabalho. Já paramentados e prontos para partir, os astronautas deixam a base. Seguindo o cronograma, a tripulação de voo deixa os alojamentos aqui no Centro Espacial Kennedy. Neil Armstrong lidera a tripulação até os flashes da imprensa mundial. A 13 quilômetros dali, a máquina mais potente já construída, o foguete Saturno V, aguarda a chegada deles. Nós fomos para lá com o Neil e o Buzz. A nossa plataforma era 39A. A gente estava acostumado a ir lá e encontrar uns 40, 50 trabalhadores subindo e descendo como se fossem formigas numa árvore. E no dia do lançamento, não tinha ninguém lá. Mas nós chegamos e entramos no elevador. Nós 3 e mais um técnico. E nós subimos 94 metros. Aqui é o controle de lançamento da Apollo. Logo, os astronautas Neil Armstrong e Michael Collins vão passar pelo braço articulado 9, prontos para embarcar na nave espacial. Enquanto eu esperava a minha vez de embarcar, eu podia olhar do lado direito e ver aquela pilha gigantesca de maquinário com 110 metros de altura, cheia de aparelhos que iam me levar até a Lua. O astronauta Fred Hayes está prestes a sair, depois de ajudar os 3 tripulantes na verificação preliminar a bordo. Meu nome é Fred Hayes. Eu era o piloto reserva do módulo lunar na missão Apollo 11. Eu fui a última pessoa a sair da cápsula, deixando o Neil, o Buzz e o Mike para fazer a viagem para a Lua. Acenei e fiz sinal de positivo, torcendo para tudo dar certo.
Agora o braço articulado está se afastando do foguete. Cheio de combustível líquido resfriado, o Saturno V pesava mais de 3 toneladas. Lançar um foguete com esse peso foi um desafio nunca antes realizado. Imagens raramente vistas revelam o tamanho imenso dessa tarefa. O projeto Apollo da NASA. Seu desafio de engenharia mais urgente era o desenvolvimento de um veículo de lançamento capaz de levar homens e materiais a um ponto a 400 mil quilômetros de distância. A Lua. O Saturno V devia gerar pelo menos 3,4 milhões de quilos de empuxo de modo constante e controlado. Os vídeos mostram quase 10 anos do desenvolvimento de um gigantesco motor de foguete, o F-1. Meu nome é Rick Wise, engenheiro de propulsão de todas as missões Apollo. 700 mil quilos de empuxo. Filmes feitos em instalações da NASA, espalhadas por vários estados, revelam milhares de testes de ignição para aperfeiçoar o motor. O segredo era o timing. Que o oxigênio líquido se juntasse ao combustível na hora certa e que queimasse exatamente na hora certa. O resultado foi um motor de combustão mais potente já construído, que agora precisava atuar com perfeição na frente do mundo todo. Imagens raras registradas por câmeras aéreas mostravam os espectadores chegando para ver o lançamento. A estimativa é de mais de 1 milhão de pessoas na área mais próxima, no condado de Brevard, para assistir o lançamento. Na arquibancada VIP, a 5,5 km da plataforma, câmeras da imprensa e vídeos caseiros registraram a empolgação. Eu sou Kocho Solakov e conheço o Neil desde a 6ª série. A arquibancada VIP ficava a 5,5 km de onde o foguete estava. Eu me senti especial por estar lá. Afinal, meu melhor amigo estava naquele foguete. Tinha gente para todo lado que se olhasse. Todos queriam participar daquele momento histórico. Eu sou Joanne Morgan, controladora de instrumentação da Apollo 11, do Centro de Controle de Lançamento. A contagem regressiva da Apollo 11 foi minha primeira vez em um lançamento. Imagens exclusivas de vídeos da NASA revelam os momentos finais de tensão que o mundo exterior nunca viu. Acabamos de passar a marca dos 2 minutos da contagem, faltando 1 minuto e 54 segundos. Eles trancaram as portas, queriam silêncio. Todos se concentraram nos seus trabalhos. Todas as informações que chegam ao centro de controle confirmam o lançamento. Apollo 11, a equipe de lançamento lhes deseja boa sorte e que Deus os acompanhe. Faltando 15 segundos, direção interna. Muito obrigado, vai ser uma boa viagem. 12, 11, 10, 9... Início da sequência de ignição. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Metros abaixo dos astronautas, as câmeras da plataforma captaram os motores F-1 explodindo e ganhando vida. Teve uma erupção gigantesca de fogo. E o foguete subiu lentamente. Câmeras operando a 500 quadros por segundo captaram uma tempestade de gelo caindo, liberada pela carcaça frígida do foguete.
Remasterizada pela primeira vez em várias décadas, essa filmagem em câmera lenta, incrivelmente detalhada, permitiria que os engenheiros escrutinassem qualquer falha em potencial segundo a segundo. Decolou. O foguete decolou. Às 13 horas e 32 minutos. A Apollo 11 decolou. Dentro do foguete, tudo estava sacudindo sem parar. O motor ia para frente e para trás para manter a máquina equilibrada. A multidão viu o lançamento, mas não podia ouvi-lo, ainda. Quando o foguete decolou, não houve barulho. Mas os pássaros começaram a voar para todos os lados. Nas arquibancadas, de repente, a onda de choque nos atingiu. Foguete no ar. Foi muito forte, eu não consegui acreditar. A onda de choque nos atingiu e até o chão tremeu. A fuselagem está sacudindo conforme sobe, voando em direção à Lua. Eu gritava como todo mundo. Vai, 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 vai! E lá foi ele. Meu amigo Neil estava lá em cima, a caminho da Lua. Fala Houston, estágio em 1 minuto. As câmeras da NASA registraram os motores F-1 levantando o foguete até uma altitude de cerca de 65 quilômetros. Mas para entrar em órbita, era preciso mais propulsão ainda. Se a missão era ir para o espaço, não dava para levar só um foguete e esperar que ele desse o impulso necessário. O jeito era montá-lo em estágios. O filme revela que o Saturno V não era só um foguete. Eram 3. Montados, um em cima do outro. Marco modo 1, Charlie. 1, Charlie. Imagens remasterizadas de câmeras telescópicas mostram o Saturno V a uma distância de 80 quilômetros, registrando o fim da queima do primeiro estágio. Fala Houston, acionar estágios. Eu vi uma explosão pela minha janela, 1000 tons de amarelo, de vermelho, de fogo. E fomos lançados para frente nos nossos assentos. Separação dos estágios. Antes da gente ter a chance de reagir a isso, o segundo estágio foi ativado. Ignição. É muito traumático. Meu Deus, será que essa coisa vai explodir ou já explodiu? Até que nós percebemos que não, que eram os estágios normais. Estavam desligando um estágio e ativando o outro. Separação do saiote. Entendido, confirmada a separação do saiote. A torre se foi. Entendido, torre. Houston, informamos que a visualização é boa. Eles finalmente me deram uma janela para olhar. Não dava para curtir o que já estava feito, porque já começava a próxima fase. A ignição do foguete do terceiro estágio. Ignição. Ignição confirmada, propulsores acionados 11. A Apollo 11 está a caminho, tendo se separado do Saturno V em direção ao céu, onde a Lua a espera. A equipe de lançamento conseguiu. Nós sorrimos cheios de satisfação. Estava feito. Víamos a plataforma sem nada em cima. Era inacreditável. O foguete tinha subido
Não tinha nada lá. O que aconteceu? Sabe, trabalhávamos nele ainda ontem. Assim que o veículo se afastou da torre, as pessoas no controle da missão em Houston ficaram responsáveis pelo resto da missão. Encontrado nos arquivos da NASA, o filme feito dentro do controle da missão revela cada aspecto da audaciosa jornada da Apollo 11. Eu sou Jerry Griffin, diretor de voo da Apollo 11. Quando você entra no controle da missão e vai para a Lua, as cores são diferentes. Os monitores são mais iluminados. É a adrenalina. Olá, Houston. Aqui é a Apollo 11. Ouvimos vocês em alto e bom som. Podem falar. Meu nome é Glyn Laney, diretor de voo da Apollo 11. Foi uma época emocionante para mim. Quando eu me sentava no console, ficava responsável por tudo que acontecia com a nave e com a tripulação. Apollo 11, fala Houston, câmbio. A média de idade no controle da missão era de 27 anos. Era como se o país tivesse dado a chave do carro para as crianças e dito, vão para a Lua. Os astronautas tinham que pilotar a nave espacial. Mas nós podíamos ver todas as medições, temperatura, voltagem, todo tipo de coisa que eles não podiam. Apollo 11, fala Houston, tudo pronto para entrar em órbita. Entendido. Armstrong, Aldrin e Collins chegaram à órbita terrestre, onde foram recebidos por uma visão espetacular. Jesus Cristo, olha para esse horizonte. É demais mesmo. Caramba, que coisa linda. É irreal. Tira uma foto. As fotos que Collins tirou durante a órbita revelaram uma perspectiva magnífica do planeta embaixo que poucos viram. Tem um sistema de baixa pressão belíssimo ali. A tripulação da Apollo 11 vivia a menos de 2 horas a maior viagem de suas vidas. Você quer uma bala? Legal, eu quero. Começou 8 anos antes, com um evento que abalou o mundo. Em abril de 1961, o cosmonauta russo Yuri Gagarin se tornou o primeiro homem a entrar em órbita. Foi assustador, porque os russos tinham aquele astronauta. O que será que ia acontecer agora? Determinado a superar os soviéticos, o presidente Kennedy anunciou um projeto ousado. Acredito que essa nação deve se comprometer a alcançar o objetivo, antes que a década acabe, de colocar um homem na Lua e trazê-lo de volta em segurança para a Terra. Quando o Kennedy disse que íamos conseguir naquela década, eu pensei, está brincando? Estamos em 1961 e vamos chegar lá nessa década? Não dá. Era um desafio audacioso. Em desvantagem, a NASA não tinha tempo a perder. Começa a contagem regressiva em Cabo Canaveral para uma das maiores aventuras da humanidade. John Glenn é um dos 7 astronautas selecionados para o projeto Mercury. A primeira fase eram as missões Mercury. O objetivo era colocar um homem em órbita e trazê-lo de volta a salvo. O projeto Mercury era uma cápsula para um tripulante. Era a primeira vez que mandávamos alguém para o espaço. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Uma câmera filmou John Glenn quando ele se tornou o primeiro americano a orbitar a Terra. Todos os sistemas funcionando. Meu nome é Walter Cunningham. E eu ouvi uma voz gritando, seu filho da mãe, sortudo. Eu olhei em volta e percebi que era eu. Eu é que tinha gritado. Aqui é a Friendship 7.
Uma bela vista da costa africana. O horizonte é um azul bem brilhante. Com o sucesso do programa Mercury, a NASA planejou voos espaciais mais complexos. Filmes raros registraram a procura pelos pilotos perfeitos para a missão. Quando eles criaram o programa espacial, ninguém essa nova posição espacial. Mike Collins, visto aqui nesse filme de 1962, recém-restaurado, esperava estar à altura. Daí alguém disse que os candidatos deviam ser formados por uma escola de pilotos de teste credenciada. Esses homens, inclusive um jovem Neil Armstrong, arriscavam a vida regularmente, levando aeronaves novas até o limite. Lançar. Operação perfeita. O papel do piloto de teste é fazer melhor, em maior altitude e mais rápido. Mete 1 e subindo. Era exatamente o que a NASA procurava. E não faltaram candidatos. Meu nome é Jim Lovell. Eu cursava a Academia Naval na época. Meu nome é Warden. Fiz o treinamento de piloto de teste. Tinha menos do que a idade limite e pensei, o que eu tenho a perder? Os filmes do arquivo da NASA mostram a apresentação dos recrutas selecionados à imprensa mundial. Meu nome é Bill Anders. Para minha surpresa, eu fui selecionado. Meu nome é Harrison Schmidt e eu era do grupo 4 de astronautas da NASA. Sou o astronauta Charlie Duck. Se eu conseguisse voar para a Lua, seria a maior das aventuras. Entre os novos recrutas, havia 3 homens fadados a tentar o primeiro pouso na Lua. Nós sabíamos exatamente o que a NASA estava tentando fazer. Ia ser um programa bem-sucedido. Apollo 11 fala Houston. Falta 1 minuto para ignição e está tudo certo. Depois de 1,5 órbita terrestre, a tripulação da Apollo 11 devia voar mais longe e mais rápido do que nunca antes. A Apollo 11 se prepara para acionar o motor do 3º estágio de novo e colocar o homem na trajetória em direção à Lua. Era preciso tirar a espaçonave da órbita terrestre. E isso pedia uma propulsão adicional. A sigla disso era TLI, ou injeção translunar. Apollo 11 fala Houston. Tudo pronto para a injeção translunar. Câmbio. Obrigado. Ignição. Quando o motor foi acionado, eles iam cada vez mais rápido. Confirmamos ignição, empuxo, em ação. 38.600 km por hora. Ignição. Confirmamos ignição, empuxo, em ação. A tripulação da Apollo 11 se afastava da Terra a uma velocidade extraordinária. 35 mil pés por segundo. Imagens da Terra encolhendo rapidamente nos dão uma ideia da aceleração necessária para escapar. Mais de 38.600 km por hora. Houston, é Apollo 11. O foguete Saturno nos proporcionou uma viagem magnífica. Entendido, 11. O voo para a Lua depende de uma cadeia muito frágil de eventos. Nós temos que pensar o que vem agora, quando vai acontecer, como eu vou lidar com isso. Filmagens recuperadas nos dão uma visão fascinante dos anos de treinamento que os astronautas enfrentaram antes mesmo de sair do chão. Cinco, 4, 3... Em um voo para a Lua, ninguém pode cometer falhas. Contagem iniciada. Usávamos os simuladores para treinar para a missão. Fazíamos de tudo. Decolagem, acompanhávamos o desempenho do foguete. Voo completo. Pressão reduzindo.
Os astronautas também precisavam se preparar para o enorme desgaste físico da decolagem e do pouso. Na centrífuga, tínhamos de chegar a 100 quilômetros, porque era a força G que teríamos durante a reentrada. Como se um elefante sentasse no seu peito. Essa era a sensação. O sangue ia todo para nossa nuca. Depois de 4G, fica difícil chegar até os controles. Como esse filme redescoberto revela, a NASA até usou cobaias para analisar o efeito de vibrações extremas que os astronautas poderiam sentir durante o voo. O chefe das simulações era o supervisor de simulações. Um cara frio e demoníaco que quase nos enlouquecia. Estava sempre tentando nos matar. A equipe falhou tanto no simulador que deixava mal qualquer gato com suas 7 vidas. Eu devo ter sido morto umas 20 ou 30 vezes, talvez por dia. Mas a cada fracasso, suas habilidades de voo se aprimoravam. Era como tocar piano. Treinávamos até 8 horas por dia durante vários meses, ao ponto de nem pensar mais, só fazer. Aprender a lidar com todas essas dificuldades nos deixou confiantes de que conhecíamos nossas máquinas. Mas no espaço, a margem para erros é mínima. Pouco mais de 3 horas depois da decolagem, Mike Collins se preparou para a próxima manobra crítica. O que o Mike tinha que fazer era separar o módulo de comando do terceiro estágio do Saturno. Depois virar numa manobra de 180 graus, se acoplar, ejetar o módulo lunar e se afastar. Estamos esperando o módulo lunar se separar. E agora? Apollo 11, fala Houston. Separação aprovada. Entendido. Conforme a aeronave se virou, o alvo de Mike se alinhou nas lentes. Está a que distância, Mike? A uma boa distância. Era preciso muita perícia para acoplar. Bem lentamente, com muita precisão. Atenção, estamos perto. Não havia motivo para correr. Ele tinha muito tempo para chegar lá. O Mike foi perfeito. Saiu tudo como devia. Os 3 astronautas da Apollo 11, Armstrong, Aldrin e Mike Collins, agora com o módulo lunar acoplado à frente, estão a caminho da Lua. Estaria 8 dias no meio ambiente mais hostil já conhecido do homem. Meu nome é Bill Carpentier. Eu era o médico designado para Apollo 11. O nosso objetivo era mandar um homem até a Lua e trazê-lo de volta são e salvo. O que nós não sabíamos era como o corpo humano iria funcionar no espaço. Filmes remasterizados mostram que a NASA não deixou nada ao acaso. Em 1964, o programa espacial estava ganhando tração, mas com menos de 3 dias no total de experiência de voo no espaço, a NASA começou a segunda fase de seu grande plano, o projeto Gemini. O programa Gemini era para a gente resolver todos os problemas que teríamos na viagem para a Lua. A NASA lançou 10 missões orbitais, com 2 astronautas para treinar caminhadas espaciais. Maravilhoso. Eu me sinto o máximo. Encontro de naves. Estamos voando nariz a nariz a cerca de 5 metros de distância. E manobras de acoplagem. Acoplagem bem sucedida. E parabéns. Mas o que eles não sabem é o mais vital. O ser humano pode sobreviver à duração de uma missão à Lua? Filmes da NASA redescobertos revelam a jornada dos astronautas Gordon Cooper e Pete Conrad para descobrir. Meu nome é Jay Barbary e acompanhei a Apollo 11 para a NBC News. A Gemini 5 era chamada de 8 dias ou nunca.
Era para provar que nós podíamos viver tempo suficiente no espaço para ir até a Lua e voltar. Era muito importante, porque ninguém jamais tinha voado por tanto tempo. 5, 4, 3, 2, 1. Ignição. Ninguém sabia o que podia acontecer. Por quanto tempo o homem se adaptaria a viver sem gravidade? Gemini 5, vemos vocês em 8 dias. Quando um pai decide ensinar a sua família a como sobreviver em um ambiente selvagem, ele arrisca tudo, inclusive sua própria família. A Grande Família das Montanhas. Nova série. Estreia sexta, 16 de agosto, às 8h30. Não precisamos ter os olhos abertos para conhecer uns aos outros. Não importa quem ela seja ou o que ela seja. Somos 60% água. Respiramos o mesmo ar. Todo mundo se casa com quem quiser. Nós somos todos iguais. Rimos. Choramos. Eu vou chorar. Você vai chorar? Amamos. Você se deu conta de que com os olhos fechados sentimos outras coisas? Nos livramos de preconceitos. Não tem problema ser diferente e ser quem você é. E ame a si mesmo. Não existe cor, raça, orientação sexual quando se vê com o coração. Eu espero que todo mundo consiga entender que nós somos apenas pessoas que querem ser felizes. Feche os olhos. Abra sua alma. Somos todos iguais. Todo mundo tem um sonho. A diferença é que algumas pessoas fazem de tudo para transformar os seus em realidade. É preciso um certo tipo de pessoa para fazer o que a gente faz aqui. Isso é absolutamente no meio do nada. É muito bom a gente estar vivendo isolado, porque é uma experiência de imersão. Mergulhando! Uhul! Eu não vejo a hora de morar nessa casa. Construções Remotas. Nova temporada. Estreia segunda, 5 de agosto, às 9h10 da noite, no Discovery. Foi um dia atribulado para os astronautas Conrad e Cooper. Estão agora na 50ª passagem sobre a América do Sul. Eles perderam... Aguardando a pressão sanguínea dos pilotos. Certo, enviando a pressão dos pilotos. Entendido. Gordon, Cooper e Pete Conrad estão hoje na metade do voo de 8 dias. E não exibem sinais de qualquer efeito contrário. No 5º dia, superamos a Rússia em tempo no espaço. Bom dia, Gordo. O que acha dos Estados Unidos ser o novo dono do recorde? Finalmente, né? Entendido. Parabéns. A preocupação principal era a reentrada. Não havia dados sobre como os astronautas reagiriam à gravidade depois de 8 dias sem peso. O que se podia esperar quando eles voltassem à Terra, ninguém sabia. Um filme encontrado nos arquivos da NASA documenta a saúde dos astronautas na operação de resgate. Eu esperava por eles no helicóptero. A tripulação conseguiu ficar de pé, conseguiu acenar. Estavam muito animados. Os dois brincaram o tempo todo. Estavam normais. Então a Gemini 5 nos deu a segurança de que podíamos mandar homens à Lua, presumindo que continuariam saudáveis depois de 8 dias no espaço. Fala, Houston. Estamos recebendo imagens de TV vindas de vocês. Um dia depois do lançamento, a tripulação da Apollo 11 fez a primeira transmissão ao vivo pela TV, assistida por milhões de pessoas na Terra. Aqui é o Mike Collins. Olá, fãs de esporte. Vocês estão me vendo e o Neil está aqui do meu lado. O Buzz está operando a câmera dessa vez. No último minuto, eles colocaram uma câmera de TV a bordo. Nós fizemos o melhor possível. Tentamos fazer um show que entretivesse. Mas nossa tarefa principal era chegar à Lua em segurança.
E a câmera de TV não ia nos ajudar em nada para conseguir isso. Com a maior parte da missão à frente, a tripulação precisava confiar que sua espaçonave a protegeria do ambiente letal do espaço. Fale 11. Aqui é a Apollo 11. Tem algum médico aí embaixo de olho nos batimentos cardíacos? Eu tô tentando correr no lugar. Graças a uma nova safra de filmes da NASA recuperados, estamos vendo a missão Apollo como nunca antes. O Neil tá de cabeça para baixo de novo. Ele quer me deixar nervoso. Entendido. No vazio do espaço, a sobrevivência da tripulação dependia do módulo de comando, uma espaçonave que nasceu de um passado doloroso. Depois das missões Mercury e Gemini, a NASA começou o estágio final do programa Apollo, a maior empreitada até então. Filmes redescobertos revelam as imensas preparações para colocar o homem na Lua. As diferenças entre o programa Gemini e o programa Apollo eram várias. Para começar, teríamos 3 astronautas a bordo. Levar 3 astronautas exigia uma nave espacial mais complexa. Cockpit, alojamento da tripulação, centro de comando. Quando os 3 astronautas americanos viajarem para a Lua, vão usar o módulo de comando da Apollo para tudo isso. Meu nome é Jerry Goodman. Eu trabalhei no design interior do módulo de comando. O módulo de comando tem que proteger contra o vácuo de fora do veículo. Era preciso ter um controle da pressão, um controle da temperatura, da comida, da água, da gestão dos resíduos e todo o resto dos suprimentos necessários para sustentá-los. Era muito complexo. Com a meta de pousar na Lua antes do fim da década, os engenheiros não podiam perder tempo. O primeiro estava programado para voar em fevereiro de 1967. Havia muita pressão para terminarmos. Trabalhávamos 24 horas por dia. Não havia dúvida de que progredíamos rapidamente. Estávamos dando um duro danado. Filmes raros do arquivo registraram a entrevista coletiva da NASA para apresentar a primeira tripulação de sua nova espaçonave. Senhores, a ocasião é para revelar os nomes da primeira tripulação da Apollo. Tenente Coronel Virgil Gus Grissom, Tenente Coronel Edward White e Tenente Roger Chaffee. Eu sei que não é um voo para a Lua, mas se fosse, que 2 de vocês desceriam nela? Se fosse esta tripulação, seria eu e outra pessoa. Eu nem preciso dizer que estou muito animado. Acho que tenho 2 dos melhores colegas do mundo para trabalhar. Vai ser muito divertido. Filmes remasterizados mostram o módulo de comando da Apollo 1 preparando-se para um teste de lançamento. Estávamos nos preparando para o primeiro voo e tudo parecia muito bem. Prontos para começar a checagem com a tripulação. Certo, vamos começar. Comandante? Entendido. Barra baixada e travada. Confere. Trava de segurança. Confere. Travas da frente e de trás. Confere. Era um teste sem conexão, um ensaio final, pode-se dizer assim. Câmeras de TV em preto e branco forneciam imagens ao vivo dos testes na plataforma. Me avisa quando tiver lacrado a porta. Contávamos até 0 e tudo parava. ECS. Fale, ECS. Escotilha fechada. Entendido. Com Grissom, White e Chaffee trancados no módulo, o teste de contagem regressiva da Apollo 1 continuou. Prosseguimos com o teste de contagem. Eu não estou escutando muito bem. Estávamos tendo problemas com a comunicação. O comandante Gus Grissom reclamava muito. E pararam a contagem para ver se consertavam a comunicação. Eu fiquei com o fone de ouvido e ouvi uma estática, uns estalos. E disse, tem alguma coisa acontecendo no cabo. Eu suspeitei assim que disse isso, que era o fim.
Não sabemos até hoje exatamente onde começou, mas teve um incêndio dentro do módulo de comando. Naquela época, nós usávamos oxigênio puro. E um incêndio numa atmosfera com 100% de oxigênio puro, tudo pega fogo. Tínhamos uma escotilha que era fechada por dentro. Houve uma faísca e, em um instante, todos morreram, em apenas 18 segundos. Ficamos arrasados com a perda de 3 dos nossos amigos. Para viajar para a Lua ou ao redor da Terra, estávamos dispostos a enfrentar riscos. Mas morrer numa nave sem combustível não era para ser assim. Não entramos no programa para isso. O país ficou chocado com a morte dos 3 heróis. Mas os arquivos revelam a determinação de que isso não podia acontecer de novo. Depois do incêndio, fui colocado numa equipe para refazer o módulo de comando. Mudamos a mistura de ar, mudamos para uma mistura de oxigênio e nitrogênio. Redesenhamos o interior para não ter nada inflamável. Resolvemos usar uma escotilha unificada que se abrisse para fora rapidamente. Filmagens dos bastidores documentaram uma reestruturação radical do módulo de comando. Em outubro de 1968, depois de quase 2 anos de atraso, finalmente a NASA tinha uma... O incêndio nos lembrou que precisávamos ter cuidado. A tripulação pagou um preço alto, mas pode ter nos salvado. Houston, é a Apollo 11. Estão satisfeitos com o sistema? Sim, afirmativo. Está tudo funcionando muito bem. Câmbio. A salvo dentro do módulo de comando, a quase 500 mil de quilômetros da Terra, a Apollo 11 se aproximava da Lua. A viagem para a Lua é meio estranha, porque a gente não pode olhar para a Lua. E isso é por causa da condição térmica. Para manter o calor distribuído igualmente, era preciso ficar de lado para o Sol e girar a máquina como se fosse um frango sendo assado. Mas isso estava para mudar. A Apollo 11 devia acionar seus motores para ser capturada pela gravidade da Lua. Uma manobra chamada inserção na órbita lunar. Qualquer erro nesse estágio poderia ser fatal. A inserção na órbita lunar era um dos aspectos mais difíceis do voo. 11, aqui fala Houston. Podem começar a inserção. Câmbio. Entendido. A manobra tinha de ser feita com perfeição. A captura acontecia atrás da Lua, fora do alcance do controle da missão. Se alguma coisa desse errado, os astronautas estavam por conta própria. Nos vemos do outro lado, câmbio. Recebemos a confirmação da perda do sinal da Apollo 11. Apollo 11, aqui é Houston. Câmbio. Apollo 11, aqui é Houston. 3 dias após começar a viagem histórica, a Apollo 11 estava atrás da Lua, fora do alcance do controle da missão. Fantástico. Olha as montanhas. Mas as filmagens e a gravação de áudio de bordo registraram as primeiras reações dos astronautas à visão de perto do mundo alienígena. Meu Deus, são monstruosas. Tem uma baita montanha aqui também. Vai, Buzz, não chama elas de baita. Dá algum nome científico para elas. Era uma enorme esfera bulbosa, em terceira dimensão, com a barriga para fora e em nossa direção. Enchia a janela toda. Estava tão perto que dava até medo de bater nela. Parece quente lá embaixo, Neil? Não dá para saber. Parece quente como um inferno para mim. Na minha opinião, não parecia um lugar muito convidativo.
Nós estamos a 1 minuto e meio de recuperarmos a comunicação. Depois de cerca de 35 minutos de tensão, o controle da missão aguarda alguma notícia dos astronautas. Lá está ela, está subindo. O quê? A Terra, tá vendo? A Terra? É linda. Apollo 11, aqui é Houston. Estão nos ouvindo? Em alto e bom som, Houston. Da órbita, a tripulação começou a transmissão ao vivo para as TVs do mundo. Estamos recebendo uma imagem muito bonita aqui, 11. A superfície da Lua é o lugar mais árido que eu já vi. Crateras para todo lado, nenhum lugar plano. Um lugar seguro para pousar era crítico para o sucesso da Apollo 11. Mas encontrá-lo não foi fácil. Como visto nessas imagens redescobertas, a busca exigiu vários anos de testes com uma frota de satélites não tripulados. Devíamos ir à Lua. Os geólogos tentavam entender a superfície, mas o melhor meio que tínhamos naquela época eram fotos telescópicas de alta resolução a partir da Terra. Mas só os telescópios não podiam dizer se era seguro pousar lá. E a NASA embarcou no mais ambicioso programa de reconhecimento lunar até hoje. Primeiro, eles enviaram uma série de satélites cujos métodos eram toscos, mas eficazes. Nas missões Ranger, mandávamos uma espaçonave com uma câmera com a maior resolução possível para tirar o máximo de fotos enquanto se aproximava da Lua até cair. Com 1000 vezes a resolução de um telescópio da Terra, as câmeras de televisão Rangers deram à NASA as primeiras imagens bem de perto da superfície. Por causa do bombardeio de milhões de anos, a camada de pó podia ser profunda na superfície da Lua. Algumas pessoas previam que qualquer espaçonave iria afundar e sumir. Para acabar com a discussão, a NASA despachou uma espaçonave não tripulada. O programa Surveyor nos dava a oportunidade de fazer um pouso na Lua. A Surveyor, levando câmeras de televisão, decola do Cabo Kennedy. Ela nos daria informações sobre a firmeza da superfície lunar. Era o momento da verdade. 240 metros, 180 metros. A missão era transmitida ao vivo e a NASA ia descobrir se a Survivor ia pousar perfeitamente 120 metros. Ou afundar sem deixar rastro. 60 metros. 60 metros da superfície. 30 metros. Velocidade de 4 metros por segundo. E pousou. Conseguimos. Os pés da espaçonave Surveyor entraram só alguns centímetros no solo e acabaram com a ideia da poeira lunar ser muito funda. Provamos que o módulo lunar podia pousar com segurança na Lua. Só restava mais uma questão. Onde pousar os astronautas em segurança? Para encontrar a resposta, a NASA lançou uma terceira série de satélites. A terceira das missões não tripuladas é a Lunar Orbiter, em que um satélite orbital vai tirar fotos da Lua e transmitir para a Terra. Meu nome é Jeffrey Wynn e eu fui contratado pela empresa Eastman Kodak para o programa Lunar Orbiter. Para encontrar o local seguro para pouso, a Lunar Orbiter precisava circular a Lua tirando fotografias com a filmadora de bordo. Mas isso criava um grande desafio de engenharia. Como mandar as imagens para a Terra a quase 500 mil de quilômetros? Foi a coisa mais complicada que eu já tinha trabalhado. Era uma câmera com filme. Não tinha como ir lá em cima pegar o filme. O satélite levava todas as substâncias químicas necessárias para revelar o filme enquanto orbitava a Lua.
Elas precisaram ser transformadas em sinais elétricos, enviados para a nossa frequência de rádio. E nós reconstruímos as imagens em um filme, aqui na Terra. Depois de 7 longos anos, a NASA finalmente escolheu o que achava ser o local mais seguro para pouso da missão tripulada, em uma área batizada de Mar da Tranquilidade. O local de pouso está praticamente no escuro. Ao orbitar a Lua, os astronautas viraram sua câmera para o local do pouso embaixo. Entendido. Mal conseguimos ver características da superfície. Quando você chega no local do pouso, você avalia se dá para pousar lá. Armstrong e Aldrin iam tentar pousar no dia seguinte. Só então eles saberiam se os geólogos escolheram um local plano o suficiente. Chegando perto da área do pouso. Entendido. Imagino que vão poder dar uma boa olhada nela amanhã à tarde. Mas os astronautas não estavam confiando só nos geólogos. Sua sobrevivência também dependia de uma espaçonave extraordinária, que deveria levá-los até a superfície e trazê-los de volta sem falhas. O módulo lunar era um desafio extraordinário para os engenheiros. Uma espaçonave que tinha que pousar na Lua, fornecer a proteção para a tripulação e levar a tripulação de volta para o módulo de comando. Os filmes das primeiras maquetes mostram uma espaçonave que é tudo menos aerodinâmica. Foi projetada para voar fora da atmosfera. Então não parecia uma espaçonave normal. Ela foi construída em 2 partes. A parte de baixo é o estágio da descida. O estágio de descida tinha um grande motor para acelerar e fazer o pouso. Em cima ficava o estágio de ascensão, onde os astronautas ficavam durante a descida. Não tinha assentos. A tripulação ficava em pé. E quando chegasse a hora, ele os tiraria da superfície. Mas o maior desafio do módulo lunar era o peso. Para poder ficar mais tempo na Lua, foi feito de tudo para que tivesse o mínimo de massa. A membrana exterior era só um pouco mais resistente do que papel alumínio. Uma vez um cara se inclinou com uma chave de fenda no bolso e ela caiu e atravessou o módulo lunar. Depois de 7 anos de designs e 2 testes de voo no espaço, uma bela máquina. Oh, maravilha. Obrigado. A NASA estava convencida que o módulo lunar estava pronto para a missão. Agora, com a Apollo 11, o mundo todo estava prestes a saber. Nos aproximamos de um dos momentos críticos desse voo. O módulo de comando e o módulo lunar vão começar a se desacoplar. Armstrong e Aldrin estão dentro do módulo lunar apelidado Águia. A Águia desacoplou. A Águia tem asas. Depois da separação, Collins filmou e fotografou a Águia enquanto ela começava a descida. Ele ficou na órbita da Lua a bordo do módulo de comando apelidado de Columbia. Columbia, aqui fala Houston. Câmbio? Houston, Columbia está ouvindo em alto e bom som. Quando Neil e o Buzz desceram para a superfície, o meu trabalho era pilotar o módulo de comando. Eu era a sede do acampamento, a passagem de volta para casa. Como foi, câmbio? Tá tudo indo muito bem. Maravilhoso. Ótimo. Na Terra, centenas de milhões de pessoas acompanhavam os eventos, enquanto Armstrong e Aldrin tentavam fazer história. O módulo lunar começou a entrar na órbita, o que o levará até a superfície lunar. Aldrin ligou a câmera da Águia para filmar a descida audaciosa. Enviando sequência da câmera. Com a Apollo 11, nos últimos 15 mil metros, é que a realidade bateu. Columbia, Águia, aqui fala Houston. Parecem muito bem. Mais uma fase completa.
Tudo até aquele momento nós tínhamos treinado em missões anteriores. Mas aquilo era território novo. Nós íamos pousar ou abortar. Uma coisa ou outra. O controle da missão acompanhou o progresso da Águia em suas telas gigantes. A sala estava totalmente lotada. Tinha gente sentada no chão, nos degraus, todos muito empolgados. Meu papel na Apollo 11 era de comunicador com a cápsula, ou Capcom. A única pessoa no controle da missão que podia falar com a tripulação. Águia, fala Houston. Pode iniciar a descida, câmbio. Entendido. O motor foi ligado. Luzes acesas. 1, 0. Motor a 10%. Quando iniciamos a descida, parecia que tudo estava começando a dar errado. Começamos a ter problemas de comunicação. Águia, fala Houston. Temos falha de sinal. Estávamos com falha de sinal. Alarme de programa, 1202. Começamos a ter problemas com os computadores. Nos deu uma leitura do alarme do programa 1202. O controle da missão tinha 1 segundo para tomar uma decisão. Pousar ou abortar. O mesmo alarme. Parece que é acionado quando temos um 1668. Certo, entendido. Uma família com um inimigo em comum. Não acredito. Você vai quebrar a balança? E eles vão precisar unir forças para vencer essa guerra. Raramente você encontra uma família inteira fazendo cirurgia bariátrica ao mesmo tempo. Eu me sinto melhor sabendo que eu não tô sozinha, sabia? Eu te amo, amor. Uma família de peso. Episódio inédito. Nesta quarta, às 10h05 da noite, no Discovery. A polícia tá apertando o cerco pra cima da gente. Nosso legado tá morrendo. Se você estiver fazendo bebida ilegal, isso é crime. Então, uma hora, nós vamos te pegar. Se quisermos continuar livres, pra seguir com essa arte, passar ela pra próxima geração, tá na hora de lutarmos pelo nosso estilo de vida. Destiladores, episódio inédito. Segunda, às 8h30 da noite, no Discovery. Um 1202. 1202. Com alarme soando a bordo do módulo lunar da Apollo 11... Nos deu uma leitura do alarme de programa 1202. O controle da missão tinha 1 segundo para tomar uma decisão. Pousar ou abortar. Tivemos uma série de alarmes. Eu disse, pronto, os computadores piraram. Não vamos poder continuar. Estávamos sobrecarregando o computador. E ele nos dizia, vocês estão me pedindo para fazer mais do que eu posso. Mas, como as câmeras revelam, o diretor de voo, Gene Kranz, não estava pronto para desistir. Vamos continuar. Seguimos com o pouso? Se não acontecer de novo, sim. Certo. Capcom, pouso aprovado. Águia, pouso aprovado. Câmbio. Certo, entendido. Pouso aprovado. 1000 metros. A tensão estava altíssima na missão de controle por causa dos problemas. 1201. Certo, alarme 1201. Vamos continuar. Mesma coisa, continuar. Estamos perto do pouso na superfície lunar. Não estou recebendo nada. Para pousar em segurança, Armstrong precisava ter controle total da Águia. Iniciando o pouso. Iniciando o pouso. Uma filmagem redescoberta revela como sua habilidade como piloto superou a todos.
Pousar em uma terra fora do planeta exige que os pilotos controlem uma máquina de voar complexa, em um meio ambiente sem oxigênio e de baixa gravidade. No meu treinamento, nós fomos para um centro de pesquisa da NASA em Langley para pilotar um veículo de teste que ficava pendurado e que nos dava 1/6 da gravidade terrestre. Em termos de controles, ele tinha as características do módulo lunar. Depois que os astronautas dominaram as manobras em um simulador preso, eles passaram para um veículo de treinamento com autopropulsão. Ele tinha um motor a jato gimbal, funcionava com combustível de jato. E era orientado por foguetes em puxo distribuídos pelo veículo. Tínhamos muita confiança no sistema de medição. Dava para descer em 20 segundos e decolar de novo. Essa confiança era superestimada. Como Neil Armstrong ia descobrir logo. Naquela manhã, o sensor de combustível não funcionou. Achamos que tinha o dobro do tempo. Ele não tinha e ficou sem combustível. As câmeras captaram Armstrong lutando para controlar a máquina. O que aconteceu foi muito rápido. Ele se ejetou. Isso lhe rendeu a missão de pousar na Lua. Porque eles colocavam mais fé em Neil Armstrong para decidir se devia pousar do que em qualquer outro astronauta. Em seguida, Armstrong ia enfrentar o maior dos testes de sua habilidade como piloto. Só que desta vez, sem a opção de se ejetar. Descendo a 7 metros por segundo. A menos de 300 metros acima da Lua, a câmera de bordo da Águia filma quando Armstrong vê algo preocupante. Quando Neil finalmente olhou pela janela sabendo onde o computador ia pousar, ele teve de alterar porque era uma cratera. Mas para isso, teria de pilotar manualmente. 107 metros, descendo a 7 por segundo. Ele passou por cima do ponto para achar outro local, mas quando fez isso, queimou mais combustível. 90 metros, 3,5 por segundo, 14 para frente. Ele procurava um lugar para pousar. Se fosse uma pedra, tudo bem, mas se fosse um rochedo, podia ser problema. 76 metros a 2,5, 5 para frente. Tínhamos que ter cuidado com o combustível, porque havia uma quantidade limitada. Charlie Duke começou a contagem regressiva para um alerta de pouco combustível. 60 segundos. O foco do Buzz estava dentro da nave, monitorando pressões, temperaturas. 6,5, 5,5, 2,70 para frente. Ele estava lendo a altitude da superfície e a taxa de descida. 30 metros a 3,5 segundos. Assim, o Neil não precisava tirar sua atenção para olhar para medidores. 23 metros, meio segundo de descida, 1,80 m para frente. Era uma parceria. Eles estavam trabalhando juntos para pôr o módulo no chão. 2,5 segundos. O Buzz lia as medições a cada 10 ou 15 segundos. Para frente, para frente. E entre duas leituras, ele disse algo mais. 12 metros para baixo a 2,5, levantando poeira. Levantando poeira. Eu ainda fico arrepiado. Chegamos lá, vai dar certo. 9 metros a 2,5. Através do mundo, telespectadores seguiam a ação com animações na tela. Eu assisti a TV e o Walter Cronkite era o âncora. E eu comecei a gritar. Vai, Neil! Vai, Neil! Vai, Neil! Eu gritava. Caindo um pouco para a direita. 30 segundos.
Sombra fantasma. Todo mundo prendeu a respiração. Luz de contato. Motor desligado. Eu ouvi o Buzz dizer contato, motor desligado, e sabíamos que eles tinham pousado. Entendido, Águia. Houston, fala a base tranquilidade. A Águia pousou. Entendido. Base tranquilidade. Vocês pousaram. Foi como o ar saindo de um grande balão, sabe? Shhh. Um monte de gente ficando azul. Estamos respirando de novo. Muito obrigado. Demos um grande suspiro de alívio. Nossos corações estavam disparados. O Neil continuava calmo como sempre. Eu é que agradeço. Ele tinha conseguido, finalmente. E eu comecei a pular e a chorar. Eu disse... Eu sabia que você conseguiria, cara. Eu sabia. O homem chega à Lua. Isso é sensacional. Certo, agora eu vou checar a egressão. Logo após o pouso, Buzz Aldrin ligou a câmera de bordo de 16mm para filmar a descida de Armstrong. Eu estava acompanhando do controle da missão. A NASA tinha programado para eles 4 horas para descanso. Eu falei com o Neil antes da viagem e ele disse... Nós não vamos dormir. Acha que eu vou querer dormir assim que pousar na Lua? Certo, Houston, estou na porta. Ok, Neil. Quando descia a escada, Neil Armstrong puxou uma corda, acionando uma câmera de TV. Estamos vendo tudo pela TV. A imagem está boa, então. No momento está de cabeça para baixo no nosso monitor, mas dá para ver os detalhes. As imagens chegavam na Terra ao vivo, dando a mais de meio bilhão de superfície da Lua. Foi maravilhoso ver Neil Armstrong sair da nave. Certo, Neil. Conseguimos ver você descendo a escada agora. Ver a transmissão pelo mundo todo, quanta gente se importava e como uniu as pessoas, me deixou muito orgulhosa de ser americana. Eu estou no pé da escada. Eu assisti Neil descer a escada na mesma terra. Todos estavam concentrados no que estava acontecendo. A superfície parece ser de grãos muito finos conforme chegam mais perto, quase como um pó. O Neil desceu da plataforma. Vou descer do módulo lunar agora. A hora tinha chegado. Ia acontecer. Ele colocou um pé na superfície da Lua. E então disse... Um pequeno passo para um homem. Mas um grande salto para a humanidade. A superfície é fina, como um pó. Eu consigo levantar pó com o meu pé. São camadas finas, como se fosse pó de carvão. E se adere à sola e à lateral da minha bota. A data está gravada para sempre. 20 de julho de 1969. O dia em que o homem chegou e andou na Lua. No controle da missão, estávamos muito orgulhosos. Nós chegamos lá, conseguimos, nós estávamos na Lua. Senti um pouco de inveja, é claro. Eu era o reserva. Se acontecesse alguma coisa para o Neil no treinamento, eu é que ia na missão. Pena que ele fosse tão bom. Enquanto Armstrong começava a explorar a Lua, suas primeiras palavras já ressoavam por todo o mundo. Um pequeno passo para um homem, mas um grande salto para a humanidade. E eu perguntei para o Neil, como você resolveu que ia dizer isso?
E ele disse, bom, eu pensei naquela brincadeira que a gente fazia na infância chamada Mãe, eu posso? A gente descrevia 5 pequenos passos para atingir um determinado objetivo, ou dizia, dê 3 grandes passos. No caminho para a Lua, eu fiquei pensando em grandes passos e pequenos passos e juntei tudo numa frase. Mas a NASA precisava mais do que palavras e fotos. Ok, estou no primeiro degrau. Aldrin se juntou a Armstrong na superfície para ajudar a coletar amostras científicas inestimáveis. Que vista maravilhosa. Não é demais? É uma paisagem magnífica. É uma imagem de desolação. Mas como os astronautas sabiam o que os cientistas queriam que eles coletassem? Filmes encontrados recentemente revelam até onde eles chegaram para aprender. Não dava para ir à Lua e pegar algumas pedras. Eles tinham de, pelo menos, descrever o local do pouso e não usariam termos geológicos se não fizessem um curso de geologia. As câmeras seguiram os astronautas quando trocaram os voos pelo trabalho em campo. Eu sou Jerry Schauber, da equipe de geologia da Apollo 11. Treinar grupos de astronautas era difícil porque quem era piloto de teste, a última coisa que pensava era em geologia. Eles tinham muita testosterona, estavam sempre brincando. Era como ter uma classe que não prestava atenção. Para os relutantes geólogos, a NASA escolheu os locais mais parecidos com a Lua. No Havaí, nós os levávamos para cenas de erupção vulcânica, para que vissem a geologia acontecendo em tempo real. Eu me lembro de andar num lago de lava. Dava para ver a lava incandescente embaixo. Lembro de um astronauta dizer, sinto o cheiro de borracha. Eram nossas botas queimando, porque a lava debaixo dos nossos pés ainda estava quente. Fomos até onde a lava fluía. De repente, houve uma pequena erupção. O líquido começou a borbulhar mais e mais. Saímos de lá bem na hora. Tivemos sorte de não ficar presos naquele rio de lava. Apesar do perigo, logo os astronautas assimilavam o conhecimento necessário para praticar a geologia na superfície lunar. Aprendemos a identificar os variados tipos de pedra que podíamos encontrar na Lua. Estudamos rochas vulcânicas, rochas ígneas como granitos, rochas sedimentares. Aprendemos quando uma pedra era incomum. Os meses de trabalho de campo eram cruciais. Na Lua, eles teriam menos de 3 horas para aplicar o que aprenderam. Vou fazer o salto do canguru. A transmissão ao vivo pela TV de Armstrong e Aldrin não só fascinou milhões de telespectadores, ajudou os geólogos a monitorar a missão deles, revelado aqui nesses filmes esquecidos. Meu trabalho era acompanhar o progresso dos astronautas na Lua. Eu tinha um mapa e 2 bonequinhos de papel. Um era do comandante. Como está indo a coleta, Neil? Eu estou selando as amostras. E no outro estava escrito Módulo Lunar. Espero que estejam vendo como tive que bater com força para fincar uns 12 centímetros no chão, Houston. Entendido. Havia uma câmera de TV sobre os meus mapas na mesa que podia mandar imagens para a sala de controle de voo. Parecia bobagem, mas era só para acompanhá-los como um GPS faz hoje. A câmera de TV registrou Armstrong coletando as amostras. Mas na Lua, a ciência vinha depois da segurança. Neil, aqui é Houston. Qualquer coisa que você jogar na caixa vai ser mais aceitável.
A prioridade era trazê-los de volta sem nenhum problema. Você não pegou nada de amostras ambientais, pegou? Ainda não. Acho que não vamos ter tempo. O tempo todo em que eles estavam lá, a gente pensava, precisamos trazê-los de volta. Sobe a escada, Buzz. Tudo bem, estou entrando. Depois de 2 horas e meia, a primeira caminhada lunar da humanidade estava chegando ao fim. Ok, escotilha fechada, trancada e está segura. Acompanhamos agora o controle da missão, antes que o ser humano deixe a Lua pela primeira vez. A ascensão na Lua foi a parte mais tensa para mim, como sei que foi para todo mundo. Para sair da Lua, os astronautas dependiam do módulo lunar uma última vez. Era um só motor, uma só fonte de propulsão. O motor ia funcionar ou não. E eles estariam mortos se não funcionasse. Houston, aqui fala a base Tranquilidade. Estamos no processo de usar todo o filme que ainda resta. Base Tranquilidade, aqui fala Houston. Decolagem aprovada. Certo, entendido. Somos os primeiros na pista. Foi muito tenso e nós não podíamos fazer nada. Certo. 8, 7, 6, 5. Estágio de trabalho, iniciando a ascensão. Prossiga. Sombra, muito bonito. Subindo 8, 11 metros por segundo. Logo depois da decolagem, Aldrin ligou a filmadora. Super suave. Uma viagem tranquila. Para alívio geral, o propulsor de ascensão funcionou perfeitamente. A Águia está de novo em órbita. Deixou a base Tranquilidade. Águia, aqui é Houston. Nós ouvimos. O mundo todo está orgulhoso de vocês. Águia, fala Columbia. Suas luzes estão ligadas? Continuam ligadas. Depois de 21 horas sozinho no módulo de comando, Mike Collins se preparou para pegar seus colegas de tripulação. Trazê-los da Lua a salvo para Columbia era uma coisa que me preocupava há vários meses. Collins filmou a aproximação do módulo lunar. Quase 1 minuto para ignição, Neil. Como tá aí? Tudo ótimo. As câmeras das 2 espaçonaves mostraram seu alinhamento. Eu fiquei numa órbita perfeita de 100 quilômetros. E o Neil e o Buzz entraram em órbita abaixo de mim. Não vou fazer nada, Mike. Só vou manter. Depois, podíamos unir os 2 veículos, como nós havíamos treinado. Certo, estamos nas suas mãos, Columbia. Juntos, de novo, os astronautas religaram o motor do módulo de comando, começando a viagem de 3 dias para casa. Apollo 11, fala Houston. Câmbio. E aí, Charlie? Tudo bom por aqui? Arrancada linda, não podia ser melhor. Certo. Os astronautas da Apollo 11 estão voltando para casa. Eles devem chegar na quinta-feira. A viagem de volta da Lua foi bem tranquila na Colômbia. Essa é a pistola de água. Eu tô enrolado aqui, ainda não tenho prática. Parece que você precisa de um odre de vinho aí, Mike. Ia ser bom. Na Terra, as câmeras filmaram a preparação para o resgate, que seria numa pequena área do meio do sul do Pacífico. A nossa preocupação era tentar acertar um pontinho de uma distância de quase 500 mil quilômetros. Se eles errassem, os sobreviventes podiam acabar em uma das regiões mais hostis do nosso planeta. Filmes remasterizados mostram como eles se prepararam para o pior. Se pousasse em terra,
Podia ser num deserto, numa selva, e aprendemos a sobreviver durante 3 dias. Nas regiões mais áridas da América, os astronautas aprenderam a se virar sozinhos, usando só o que conseguissem salvar de sua nave avariada. Deram pra gente um recipiente com água, uma pá e um paraquedas. Nós tínhamos vários metros de nylon de paraquedas e podíamos usar isso para fazer tendas e roupas para nos proteger do sol forte. Tínhamos de fazer uma roupa no estilo árabe. Uma coisa que eu aprendi é que se estivéssemos num deserto, a ideia é conservar o suor. Os paraquedas eram úteis até para matar a sede. Primeiro você faz um buraco. Aí põe uma lata no fundo e um pedaço de paraquedas em cima. O orvalho cai de noite, escoa pelo paraquedas e aí você tem água. Manter-se fresco no deserto é uma coisa. Mas encontrar comida na selva é outra. Um cara que mora em Houston, no Texas, o que ele sabe sobre a selva? Nada. Então mandaram a gente para o Panamá durante 1 semana e tínhamos de sobreviver sozinhos. Meus colegas e eu fomos fazer curso de sobrevivência na selva. Aprendemos o que podíamos comer. Podíamos cortar o cipó para beber água, colher frutas. Contrataram índios que nos serviram vários alimentos. Eu resolvi me empanturrar na véspera e ficar sem comer durante 3 dias. O Mike correu pela selva toda e não pegou nada. E estava a ponto de desmaiar de exaustão. A gente tinha que pegar os bichos que conseguisse. Pegamos uma cobra, que nós esfolamos. Era um alimento meio intrigante. O gosto parecia de frango. Foi um aprendizado muito bom. E cobra é gostoso, se você está com fome. Agora os astronautas estavam prontos para qualquer eventualidade na volta para a Terra. Mas primeiro, eles tinham de chegar lá. Continuamos, mas não tão longe quanto estávamos antes. Armstrong, Aldrin e Collins enfrentariam um último desafio perigoso. Sobreviver ao calor extremo a uma velocidade incrível no retorno para casa. Os paraquedas estão em cima da minha cabeça. Precisam funcionar perfeitamente ou a gente vai afundar no oceano. Apollo 11, desligando. O sol está descendo na hora certa. Tá ficando escuro aqui. A Apollo 11 estava quase em casa. A tripulação usou o que restava de filme antes de enfrentar as chamas da reentrada. Tem sempre aquele receio de, depois de toda a missão, perder o módulo no pouso. Mas não tem alternativa. Temos de passar por isso. Apollo 11, aqui é Houston. Indicadores continuam ótimos. Pouso liberado. Até mais tarde. Aldrin ligou sua câmera pela última vez e registrou o inferno enquanto eles entravam na atmosfera a mais de 38 mil quilômetros por hora. Quando chegamos na camada superior de ar rarefeito, vimos várias cores. Conforme o ar engrossava, vimos amarelo, laranja, as chamas da fricção. Conforme o escudo contra o fogo se derretia, uma trilha magnífica de detritos em chamas se estendia a partir da espaçonave. Começou o blackout. Se eles iam pegar fogo, se o escudo ia falhar, ia ser durante aquele período mais quente.
Uma câmera aérea, voando a 40 mil pés de altura, registrou a primeira imagem da Apollo 11 cruzando a atmosfera terrestre envolvida em uma bola de fogo. Área 3 relata contato visual. Se visse eles reentrando na atmosfera terrestre, você diria que era uma estrela cadente. Apollo 11, fala Houston. Com o módulo de comando reentrando sobre o alvo, o Oceano Pacífico, o navio USS Hornet vasculhou o céu em busca do primeiro sinal dos astronautas. Apollo 11, aqui é Hornet. Hornet, câmbio. Fala, Apollo. Nós estamos ouvindo em alto e bom som. Nossa posição é 130, 169, 15. 11, fala Hornet. Entendido. Caímos na água. Estamos na água. Hornet, entendido. Os astronautas da Apollo 11, depois de deixar suas pegadas na Lua, retornaram para a Terra. No controle da missão, as câmeras também estavam ligadas e gravaram a euforia. Todos vieram para o controle da missão, onde uma verdadeira comemoração está acontecendo. As pessoas estão vindo para cá, estão se abraçando e se parabenizando. Todo mundo pegou um charuto para fumar, empunhando bandeiras americanas. Mas a comemoração ia ficar para depois, para Armstrong, Aldrin e Collins. Para eles, uma nova fase da missão estava começando, criada para proteger a sobrevivência da humanidade. Muitos cientistas acreditavam na possibilidade da Lua ter agentes patógenos perigosos e que nós íamos contaminar o planeta todo. Imagens feitas com lentes telescópicas revelam o primeiro passo para evitar um contágio: o uso de trajes de proteção. Os trajes eram bolsões de borracha. A água do Pacífico estava morna, o sol estava brilhando e eu suava sem parar. A bordo do USS Hornet, os repórteres correram para conseguir as primeiras imagens dos astronautas. Eu abri a porta do helicóptero e a tripulação andou até uma instalação portátil de quarentena. E pronto, abriram a porta do nosso pequeno alojamento. A tripulação foi trancada em um trailer adaptado e transportada de volta para Houston, onde ficaria em quarentena. Chegando ao Centro Espacial de Houston, os astronautas vão passar o resto do período de isolamento de 21 dias neste prédio especial de 8 milhões de dólares, o Laboratório de Recepção Lunar. O primeiro a sair é o comandante Neil Armstrong. Filmes redescobertos mostram o laboratório onde os astronautas e a equipe de apoio foram alojados. Mas lá dentro, as câmeras não vão observar só a tripulação. Estávamos em quarentena com uma adorável colônia de ratos brancos. Eles foram expostos ao material que veio da Lua para ver se havia vírus. Se encontrassem micróbios perigosos para a Terra, podíamos ficar em quarentena por muito tempo. Talvez para sempre. Se os ratinhos vivessem, ótimo, estávamos salvos. Mas se eles morressem, estávamos profundamente encrencados.
As câmeras filmaram tanto ratos quanto homens por mais 18 dias. Felizmente para todos, os ratos sobreviveram. As câmeras do noticiário mostraram os heróis americanos entrando em um mundo que mudou para sempre graças a eles. John Kennedy nos deu uma ordem: chegar na superfície da Lua a salvo e voltar para casa inteiros. E era o que a gente tinha feito. Hoje, esses filmes encontrados, feitos há 50 anos, mostram que a lembrança da Apollo 11 está mais viva do que nunca. Foi o melhor emprego que eu tive na vida. Foi divertido. Foi muito, muito divertido. A Apollo foi a maior das aventuras. Foi uma realização significativa na história da humanidade. Não foi um programa só para o povo americano. Foi um programa para todo mundo que o acompanhou. Foi maravilhoso. Por algum tempo pareceu que toda a humanidade se uniu. O Neil me disse: eu era só um homem, só pilotei aquela coisa. Não sou um herói. Eu era apenas um piloto. Heróis foram todas as pessoas que fizeram todo aquele trabalho. Para todas as pessoas que estão ouvindo e assistindo essa noite, Deus os abençoe. Boa noite da Apollo 11. Versão brasileira.